Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar de um assunto que é mais ou menos uma continuação de um dos assuntos anteriores, quando nós falamos sobre tratar de situações delicadas. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação, os meios, os canais de comunicação com os nossos parceiros e as nossas pacientes. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre como a gente faz para ter esse contato, ter essa via aberta, tanto com os nossos parceiros quanto com as nossas pacientes. Beleza? Antes da gente começar, pessoal, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. E aí é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, uma das coisas que a gente provavelmente vai ter problema, e aliás, quem é da área da saúde sempre tem esse problema. Quando eu fiz análises clínicas, eu já comecei ali. Agora, fazendo biomedicina, acho que a coisa vai ficando cada vez mais intensa, né? Uma pessoa chega com um exame, ela fez um exame de sangue. Ela vai perguntar para você o que significa. Ela está vendo que a glicose está 150. Mas ela quer a sua opinião a respeito do significado da glicose estar em 150. Pô, eu estou diabético porque a glicose está em 150? Então, a gente tenta explicar, né? Quando a gente tem um conhecimento, a gente tenta explicar. Isso não é diferente de quando uma paciente deixa lá o exame no laboratório, direto no laboratório, e depois ela volta para pegar o resultado, ou ela recebe o resultado por e-mail, pelo WhatsApp. Eu já recebi resultado de exame de sangue por WhatsApp, por exemplo. E aí ela não entende, ela vê, mas não entende, ela pergunta. O que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada. E aí como é que você faz isso, né? Você explica. Porque você não é um médico, né? Então você não vai dar conduta médica, você não vai dar diagnóstico. Então você tem que explicar, né, que ela tem ali uma atipia de significado indeterminado, não podendo descartar a lesão de alto grau. Então você tem que explicar, olha, nós encontramos algumas atipias que não são específicas, então o médico vai solicitar, né, ele pode solicitar biópsia para fazer um outro exame, o exame histológico e tal. Então a gente vai tentar explicar. Mas se a gente não tem um canal aberto para essa paciente nos consultar, como é que a gente vai poder explicar se houve algum erro no laudo, por exemplo, né? Então a gente precisa manter canais abertos. E-mail, telefone. Na própria plataforma, quem tem site, né, deixa ali uma plataformazinha, a pessoa manda já a mensagem direto pela plataforma e aí algum setor vai receber isso para ter essa comunicação com a paciente. Porque uma das coisas que a gente vai ter muito, tanto em relação às nossas pacientes como em relação aos nossos parceiros, é dúvida em relação ao laudo. Né? Eu já tive, por exemplo, algumas questões, e eu tive que fazer um informativo até falando sobre metaplasia típica e atípica, porque a médica em questão ela não entendia o que significava metaplasia atípica. Na verdade, não era nem metaplasia, era reparo. Um reparo atípico. Aí eu tive que pegar os conceitos de reparo típico, depois os conceitos de reparo atípico, botar tudo num documentozinho, e aí eu fiz um PDF, mandei para a clínica entregou para a médica, e aí a situação foi resolvida. Mas se eu não tenho essa abertura com o meu parceiro para explicar esse tipo de coisa, eu não consigo estabelecer uma relação de confiança, entende? Então, você vai ser, claro, tem toda a questão de qualidade do trabalho, mas você vai ser mais confiável a partir do momento que você também é mais disponível. Tem situações que podem acontecer, você digitou um nome errado, errou uma letra do nome, um erro de digitação, normal, acontece. E aí a paciente está lá na hora no consultório, está lá esperando para ser atendida, e aí quando a pessoa pega o laudo para mandar, para imprimir, para deixar com a médica,
percebe que o nome está errado. O que ela vai fazer? Ela não vai consertar. Ela vai pedir para você consertar. Mas se você não tem um meio de contato, um telefone, ou um e-mail, ou sei lá, um WhatsApp para a pessoa mandar essa mensagem e você consertar, como é que essa paciente vai ser atendida? Então a gente precisa deixar canais sempre abertos. Então nós temos que estar sempre disponíveis para os nossos parceiros e pacientes também, tá? Uma outra situação que a gente já falou é que a gente precisa aprender a lidar com situações delicadas. Não vou me estender sobre isso, que a gente tem um vídeo só falando sobre isso. Então, vocês podem assistir esse vídeo para ver como é que funciona. Mas às vezes a gente precisa lidar com situações delicadas. E aí, como é que nós nos comunicamos com os pacientes e com os parceiros para isso? Aqui passa muito carrinho de som, cara. Uma outra situação que a gente vai precisar treinar, eu acho que é uma questão de treino mesmo. Como é que a gente educa funcionários e pacientes, quando eu digo funcionários do laboratório e dos nossos parceiros, e as pacientes, para que não haja equívoco, não aconteçam alguns equívocos, principalmente na hora da coleta. Então, eu preciso ter um meio de me comunicar com os meus parceiros, explicando para os meus parceiros que eles precisam informar essas pacientes para que elas possam se preparar para uma coleta adequada. Porque não adianta, como eu já falei em questão de coleta, tem um vídeo falando sobre coleta, como eu já falei sobre coleta, não adianta você simplesmente falar para a paciente que ela não pode fazer. Você tem que explicar que ela não pode fazer e o que vai acontecer se caso ela fizer aquilo que não pode. Para que ela entenda que se der alguma zebra, a culpa é dela, porque ela não seguiu o que foi dito, e ela vai precisar fazer uma nova coleta, né? Então é necessário que nós como laboratório, nós falemos essas coisas, né? E expliquemos para os nossos parceiros e, se for o caso, para os pacientes, mas para que esses parceiros também possam explicar para os pacientes a conduta que deve ser tida na hora de se preparar para uma coleta. Por outro lado, a gente também precisa educar a galera que está dentro do laboratório. Em que sentido? Cara, sempre comunicando. Querido, jaleco, não pode sandália. Vocês precisam prezar pela saúde de vocês. Isso aqui a gente não está querendo transformar isso num campo de concentração para afligir a vida de vocês. Não, a gente está cuidando da saúde de vocês. E vocês precisam cuidar da saúde de vocês e dos seus colegas. Então, não deixa entrar de jaleco, né? Entrar de jaleco, ou entrar sem jaleco, né? Ou sem os EPIs necessários. Use os EPCs também que forem necessários para fazer uma determinada tarefa, né? Então, a gente precisa ter essa comunicação, tanto da chefia com os técnicos, como também entre os próprios técnicos. É necessário haver essa interação, essa comunicação, essa liberdade de nós podermos nos comunicar. Uma situação complicada, sei lá, o microscópio não está funcionando bem, o Charriot está agarrando, ou está deslizando, não está mexendo direito a lâmina na hora de fazer a visualização. Comunica. Mas aí a galera da chefia precisa estar também disponível para ouvir. E da mesma maneira que nós, como prestadores de serviço, somos mais confiáveis quando nós estamos mais disponíveis para ouvir os nossos parceiros e pacientes, os técnicos, né, a galera ali da técnica, também vai perceber, vai ter uma maior confiança com a sua chefia se eles tiverem um canal de comunicação mais aberto para que eles possam se expressar, né? E aí, falando de comunicação, eu queria mais uma vez lembrar vocês de deixarem o like no vídeo, comunicar para vocês que vocês precisam deixar o like no vídeo para ajudar o nosso canal. E se inscreve caso não seja inscrito e deixa aqui nos comentários, né, se você tem facilidade de se comunicar dentro do seu ambiente de trabalho e com seus parceiros e pacientes também, beleza? Uma outra situação que a gente vai mesclar com essa da comunicação mais aberta, da educação à saúde, para as pessoas entenderem, né, a importância de nós nos preservarmos também, é a questão da empatia, que para alguns, e eu sou culpado,
É um pouco difícil. Eu não costumo ser muito empático. É por isso que eu trabalho muito dentro do laboratório, enclausurado na minha caverna. É incrível que não haja qualquer sensibilidade, mas é preciso perceber que... Claro, professor. Por isso há tanta fome no É mundo. uma lástima. Pois é. Nem fala. A fome é uma coisa muito séria. Eu tenho um pouco de... As pessoas falam, né, que eu sou meio autista. E se eu não for autista, diagnosticado como autista, eu sou pelo menos por maioria de votos. Eu gosto muito de ficar quieto, calado no meu canto, de fazer as minhas coisas. Tem hora que eu tô afim de entrar na minha mente e ficar ali, né? E aí, às vezes, eu não presto muita atenção nas pessoas. Eu deixo muita coisa passar quando eu estou nessa situação, justamente porque eu estou concentrado fazendo alguma coisa e eu acabo realmente deixando passar. E é um treino para mim, inclusive o meu trabalho, porque eu preciso entender, quando eu olho para aquela lâmina, eu preciso ter empatia pela pessoa que está atrás daquela lâmina ali, né? A dona daquelas células ali. Então a gente exercita isso. Eu acabei ficando um pouco mais atencioso em certas situações por causa do meu trabalho, né? Foi uma das coisas que me permitiu treinar isso. E a gente precisa treinar essa comunicação empática. Cara, você imagina que um médico, uma médica, né, vai atender a paciente e fala assim, olha só, seguinte, você está com câncer, vai morrer, sei lá, daqui a 2 meses. Tem toda a carne em mau estado e o fígado totalmente estragado. Nossa! E os rins piores, totalmente podres. Pô, você já matou, a pessoa não precisa nem esperar 2 meses, ela vai sair dali morta. Pô. Né? Então a gente não fala assim. Né? Você explica que existe uma lesão, né? Existe uma lesão e essa lesão pode causar um câncer, né? E tal. A gente tenta amenizar para entrar na cabeça da pessoa de uma maneira menos traumática. Uma amiga minha estava com o pai com câncer de próstata e ela mandou para mim o laudo, né? Para eu ler. E aí eu expliquei para ela, pô, mas aí como eu vou... Não, seu pai possivelmente está com câncer de próstata, quase certo ele está com câncer de próstata. Não, olha, aqui está dizendo que ele está com uma lesão assim, 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 né? Isso pode ser um câncer sim, mas quem vai falar isso, quem vai diagnosticar, vai dar a conduta toda, se é tratável, se não é e tal, é o médico. Então fica calma, fica tranquila que isso é só um laudo. Quem vai de fato definir a verdadeira situação do seu pai é o médico vai saber te explicar e tudo mais. Então você tenta dar uma amenizada na situação para que a informação entre na cabeça da pessoa de uma maneira que ela não acabe negando totalmente o que está ouvindo. Né? Existem casos assim, né? A pessoa está explicando, não tem mais nada que possa ser feito por você. Né? A gente, mais uma vez, tem uma pessoa que pode confirmar isso se quiser aqui nos comentários. Né? A gente tem uma situação de uma pessoa muito próxima da gente que ouviu exatamente isso. Cara, não tem mais o que possa ser feito por você. O que ele pensou? Ele, sei lá, deu um nó na cabeça da pessoa, que é um camarada de idade já, e para ele está curado. Né? Então, cara, não é assim que a gente fala, não tem mais nada para fazer por você. Não, você tem que explicar, você tem que entender, o cara é um senhor, já bem idoso, quase 80 anos já, né? Então precisa explicar com muita calma, com muita paciência, 4, 5, 10, 15, 80 vezes, para essa pessoa tem que sair de lá esclarecida. E é o meio de comunicação que vai permitir isso. Porque pode ser presencial, e ainda sendo presencial, ser um meio de comunicação, um canal de comunicação ruim. Porque quem está comunicando é ruim. Quem está comunicando não sabe passar a informação corretamente. É igual quando a gente tenta dar aula ou fazer um vídeo no YouTube como eu estou fazendo aqui, né? A gente tenta passar da maneira mais clara, mas naturalmente a gente não vai alcançar todo mundo, nem todo mundo vai entender. Mas quando a gente está falando de algo mais específico relacionado a uma pessoa, a gente precisa passar para essa pessoa aquilo que é o correto, da maneira que ela vai conseguir entender. Ela não pode sair de lá com dúvida. Ela não pode sair de lá com uma lesão achando que vai morrer, quando na verdade ela pode simplesmente ter uma reversão daquilo. Por outro lado, ela também não pode entrar com uma situação que pode ser grave achando que está tudo bem. Né? E também não pode, é o pior de tudo eu acho, não pode sair de lá se sentindo agredida.
né? A pior coisa que tem, você já está fragilizado porque você está doente, ou com uma suspeita de uma doença qualquer, e você sair da consulta mais arrasado do que você entrou. Então a gente precisa comunicar as coisas, né? Precisa saber passar as coisas com empatia. A mesma coisa acontece com os nossos parceiros. Eles vão ter muitas dúvidas, e é normal, né? Muitas vezes eles não são técnicos, às vezes são pessoas que trabalham na recepção ou na administração e não sabem. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu faço citologia convencional e meio líquido. Aí uma vez um parceiro me mandou um potinho com 2 lâminas dentro de um potinho com álcool. E ela me perguntou, porque o valor é diferente, ela me perguntou se aquilo era citologia em meio líquido. Pô, não posso falar, seu estrupício, isso aqui não é meio líquido, não, você não tá vendo que tem uma lâmina aqui dentro? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não posso, porque ela não tem obrigação de saber, eu é que tenho obrigação de saber disso. Aí eu falei, não, isso aqui não é meio líquido. Ele só está fixado em álcool, mas o meio líquido é outra coisa diferente. Aí expliquei mais ou menos ali como é que era, né? O potinho que vem e tal. E aí eles passaram, foi quando eles começaram a me mandar citologia em meio líquido para fazer, né? E aí a gente acordou lá os valores e tal. Mas eu não posso tratar as pessoas como se elas soubessem o que eu sei. Da mesma maneira que quando eu for a um determinado local, eu vou comprar uma mesa de madeira. Eu não sei o que é cerejeira, jacarandá, ou mogno, ou seja lá o que for. Então eu preciso entrar ali com a confiança de que a minha ignorância vai ser suprida pela pessoa que entende do assunto. Da mesma maneira acontece com a gente. Nós somos os que entendemos do assunto, ótimo, então somos nós que temos a obrigação de explicar. Então a gente tem que ter essa comunicação mais empática para que a gente não acabe agredindo as pessoas que estão nos ouvindo, tá? E, para fechar, só lembrando sempre, tá? Aconselhar tanto pacientes como parceiros do pré-exame, ou seja, a preparação para o exame. Falei disso já nesse vídeo, mas só para reforçar essa parte. Então, criem meios de comunicação que sejam efetivos para que esse preparo para a coleta do exame seja um preparo bem feito, para que também o escrutínio seja um escrutínio bem feito e o laudo saia com uma qualidade boa, ok, para que essa paciente possa depois receber a conduta médica adequada. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito pela colaboração de todos vocês. Gostaria só de lembrar mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal. Ativa o sininho para deixar para as notificações chegarem até você dos vídeos novos. E coloca aqui nos comentários quais são as dificuldades que vocês têm em relação à comunicação com pacientes, com seus parceiros, para que a gente talvez até possa aprender um pouco com vocês e também preparar talvez outros vídeos com outros assuntos que sejam relevantes. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.